Leg press horizontal e hérnia de disco. Será que esse exercício é um aliado ou um sabotador a pessoas com hérnia de disco e também a pessoas com dor na coluna, principalmente na região lombar? Se você treina musculação, tem esse diagnóstico ou sofre com dor na coluna, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer todos os esclarecimentos sobre esse exercício. Vamos lá! Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Muito obrigada por estar sempre comigo, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando o meu conteúdo com outras pessoas. Mais uma vez, falando de musculação, falando de hérnia de disco, trazendo conhecimento para você, trazendo consciência. Eu acho que isso é o mais importante aqui no YouTube. Os profissionais trazerem consciência para as pessoas através do conhecimento. Por isso que eu gosto de explicar detalhadamente a biomecânica do movimento, como que as disfunções posturais acontecem para gerar as patologias na sua coluna, porque para chegar numa hérnia existem várias disfunções de postura que você tem e que o seu corpo precisa cada vez mais criar mais compensações posturais para que você não caia no chão, para tentar manter você alinhado e equilibrado. Como ele não consegue sozinho, nós temos que entrar com técnicas globais e integrativas, unindo muitas vezes, na maioria das vezes, como carro-chefe o RPG e a posturologia. Ele não tem outra alternativa a não ser continuar jogando sobrecarga mecânica nas estruturas do eixo do carro. O carro é o seu corpo. Então, esse conhecimento ele é fundamental, porque por mais que eu traga o melhor exercício aqui, os exercícios mais aliados dentro de uma análise biomecânica, cinesiológica, que dentro dessa análise não favoreça tais disfunções posturais que fizeram a pessoa ter a hérnia de disco, por mais que eu traga isso, se você tiver muitas alterações de postura ou as principais, como os desvios posturais, hiperlordose, persifose e escoliose, que alteram o posicionamento do teu tronco, do plano escapular, o meio das costas, com o seu quadril, esses exercícios se tornarão sabotadores também, porque você vai executar da maneira errada, você vai perder a técnica. Por isso que é tão importante o trabalho de RPG integrativo, o RPG unido à posturologia, à propriocepção e fortalecimento global, direcionados a essas disfunções posturais, não só para o tratamento da tua hérnia, para reabsorver a mesma, mas principalmente na prevenção, para que você não tenha, ou para você que já tem, não desenvolva outras, e também as patologias associadas, que é muito comum. Então, pessoas com hérnias lombares têm problemas no quadril, no joelho, e assim sucessivamente. Pessoas com hérnias no pescoço têm problemas nos ombros, nos cotovelos, e assim sucessivamente. Você vai criando uma bola de neve, tá? Então, esse entendimento é de extrema importância. Partindo para o assunto do leg press horizontal, eu falei numa regra geral sobre leg press num vídeo anterior, tá aqui no canal. Falei da importância de você substituir o leg pelo agachamento, que o agachamento é o exercício mais funcional que existe. É o exercício que Deus lhe deu, tudo você agacha, e na sua casa você não usa uma plataforma em que você empurra, o que você faz é agachar, para você sentar e levantar da cadeira, para você tomar um banho, enxugar um pé, lavar o pé, colocar um tênis, ter relação sexual, subir escada, tudo na sua vida você usa movimento de quadril simulando um agachamento. Por isso que eu falo que, na minha opinião, as pessoas com hérnia de disco devem substituir qualquer tipo de leg press por agachamento dentro dos inúmeros agachamentos que eu falo aqui no canal. Então eu convido você, se você é novo aqui, a maratonar todos os meus vídeos, porque tem muito conhecimento muito bom, em que eu faço uma costura, não só entre a educação física e a fisioterapia, minhas duas profissões, como também a minha pós-graduação em musculação. Falo muito da parte energética, frequência vibracional, neurociência, saúde mental, dentro das minhas outras especialidades. Então, mas eu recebo perguntas sobre legs, as pessoas que não têm mais dor, gostam muito do leg, estão muito bem, já estão tratando, já fazem RPG, muitos estão aí no meu método online, nas minhas turmas, e me perguntam muito, doutora, porque no meu método online, na
aula de musculação que eu tenho lá, no módulo de musculação, que é o módulo completo, eu falo sobre o leg e tem o leg lá incluso no treino. Só que eu explico para quem é, em que fase que é e etc, qual tipo de leg, execução correta, execução errada e etc. Então essas pessoas me perguntam, olha, eu gosto muito do leg horizontal, eu vi que você falou sobre o leg 45 graus num vídeo, mas não falou sobre o horizontal, então eu resolvi falar aqui neste vídeo, focando no leg horizontal para você que gosta muito de fazer leg press e tem ele no seu treino e tem hérnia de disco, principalmente na lombar, ou sente dores na coluna lombar. Não tem diagnóstico, nunca fez exame, não sabe se tem hérnia, mas está sempre com uma dor lombar ali persistente ou está começando a ter dor na coluna, tá? Então vamos falar sobre esse exercício. Olha, entre a biomecânica de empurrar uma plataforma, o leg horizontal ele é muito mais sabotador do que o 45 graus. Então se você tiver que escolher entre o horizontal e o 45 graus, você escolhe o 45 graus. Por quê? Quando você está no leg horizontal, em que você está posicionado com a coluna reta, apoiada no cotovelo, em que o banco não tem como você colocar em nenhuma angulação para adaptar o posicionamento da cintura escapular, o meio das costas, o plano escapular com a cintura pélvica, o seu quadril, não tem como você fazer esse ajuste de acordo com o teu posicionamento, se você tem uma hipercifose, se você tem uma hiperlordose, se sua cabeça é anteriorizada, a tua altura de tronco com relação à perna, se você é encurtado, se você é mais flexível na coxa femoral, não tem como você ajustar. Ela é fixa. Então você está com a coluna totalmente reta, como se estivesse encostada numa cadeira, encostado numa cadeira. E aí você precisa colocar os dois pés na plataforma. A maioria das pessoas, a cada 10, 8 tem disfunção de coxo femoral, tem encurtamento de cadeia posterior, tem um desequilíbrio muscular da cadeia posterior. Eu falo muito sobre o RPG para devolver o equilíbrio às cadeias posturais e com isso a coluna não sofre mais sobrecarga. É por isso que você reabsorve a tua hérnia e cura a tua hérnia de médio a longo prazo fazendo RPG, porque ele devolve equilíbrio para as 3 cadeias, cadeia anterior, posterior e cruzada. Onde existe equilíbrio não tem disfunção nenhuma. Se não tem disfunção nenhuma, eu não vou ter sobrecarga. Se não tem sobrecarga, eu não vou chegar numa lesão. Então, essa é a explicação. As pessoas com disfunções de cadeia posterior tem, na maioria das vezes, tem um bloqueio articular de micromovimento da coxa femoral e com isso elas têm um desequilíbrio muscular, não só da musculatura posterior, da cadeia posterior como um todo, desde a cabeça até o calcanhar e a sola do pé, mas principalmente dos glúteos, porque eles estão envolvidos nessa cadeia. Então, esse exercício, esse movimento do leg horizontal, ele favorece uma retroversão pélvica, que é uma das disfunções posturais que levam à sobrecarga na coluna lombar, principalmente na L5-S1. As pessoas que desenvolvem hérnia na L5-S1, a maioria tem essa disfunção de retroversão, que é um ilíaco, que é o seu quadril, posteriorizado, tendo uma retificação, uma inversão da curvatura fisiológica lombar, que também é um desvio postural. Se eu não tenho lordose mínima, que Deus te fez na coluna, que é o certo, ela ter as 3 lordoses fisiológicas. Quando eu tenho uma eu tenho desvio, está muito acentuado, está gerando um sofrimento no canal medular, tudo que é hipercifose, muita curvatura torácica, hiperlordose, muita curvatura lombar. Eu tenho que ter apenas lordose. Quando eu perco, eu retifico. Então eu não tenho dissipação de carga, principalmente agindo de cima para baixo da ação da gravidade nos discos intervertebrais. A carga cai toda ali. Aí junta uma pessoa que tem uma retroversão. Com a retroversão, o glúteo ele perde eficiência mecânica. Por mais que você treine glúteo separadamente, no momento da retroversão, que esse aparelho favorece, pelo posicionamento do tronco, como eu falei, do encosto, com o momento que você coloca o pé, você senta no glúteo, você faz uma retropélvica de sacroiliaca e aí você faz uma retificação lombar. E aí o teu glúteo ele perde eficiência, sobrecarregando ainda mais a tua coxa femoral e os discos intervertebrais. E quando o glúteo não sustenta,
quem paga a conta é a coluna lombar. Todo glúteo perdendo eficiência, sobrecarga lombar. Eu já falei em outros vídeos do poder dos glúteos para a saúde da tua hérnia de disco, né? Para que a tua hérnia de disco tenha um fôlego junto com o tratamento de RPG integrativo associado à musculação aliada e mais a questão da saúde mental e a reprogramação mental junto, ele vai favorecer a reabsorção da hérnia. Agora, se você faz tudo isso, tem um glúteo fraco, demora muito mais, porque você vai estar sempre gerando uma sobrecarga mecânica nesse disco, então vai demorar mais para a tua hérnia reabsorver. Então, glúteo, ele é de extrema importância nesse processo. E esse posicionamento desse aparelho, ele vai gerar uma sobrecarga mecânica muito mais intensa na região lombosacra e ele vai favorecer disfunções posturais que eu citei aqui, num passo a passo que levam à hérnia de disco, que são as causas posturais da hérnia de disco. Então, quando a gente faz o RPG integrativo, a gente tem as posturas de RPG junto com exercícios de propriocepção, de posturologia e de fortalecimento global. Quando eu coloco lá no meu método online que você segue o passo a passo, o que que acontece? Você tem exercícios ali que vão corrigir esses desequilíbrios musculares junto com essas disfunções posturais de alinhamento de coluna associado às peças ósseas do quadril, da cintura pélvica com a tua cintura escapular. É um trabalho global em que ele está ligado a outras técnicas. Cada tratamento tem um objetivo, um complementa o outro e todos associados devolvem para a tua postura, para o teu sistema tônico postural, o equilíbrio entre todas as cadeias. Cadeia anterior, cadeia posterior e cadeias cruzadas. Com isso, o eixo do carro, o carro está sendo alinhado, balanceado, o eixo do carro não sofre mais sobrecarga mecânica, mais cisalhamento. E aí a ferida começa a cicatrizar, porque você para de arrancar a casca, você para de machucar. E quando você for fazer os exercícios que estão ali no método, os aliados, os que eu trago aqui no canal, você vai executar da maneira correta, você vai conseguir ter uma técnica de posicionamento de tronco com relação ao teu quadril, aos teus membros inferiores, refinada. Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo fazer certo, eu não consigo abrir o peito, eu não consigo alinhar o tronco com a coluna, eu não consigo empinar o bumbum. Você não consegue de maneira consciente, porque isso é inconsciente. O teu corpo ele já adaptou essas disfunções posturais. E de tanto você fazer RPG, vai ser um automático para você andar reta, o quadril alinhar. E aí você para de ter sobrecarga mecânica, não só na tua coluna, reabsorvendo a tua hérnia e vivendo livre de dor e com autonomia, com o corpo funcional, como vai parar de ter sobrecarga mecânica também nas articulações, no quadril, no joelho, nos tornozelos, nos pés, nos ombros. Você não vai fazer mais o exercício torto, não vai mais caminhar torto. É assim que as artroses nascem a longo prazo também, igual as hérnias de disco. De tanta sobrecarga mecânica, você começa numas tendinites, bursites, e de tanto você continuar torto, sem esse alinhamento que eu tô falando das cadeias como um todo, né, tá devolvendo o equilíbrio, você continua jogando carga mecânica e você começa a fazer lesão. E quando você percebe, você tá cheio de lesão. E mudar a tua postura é mudar a tua mente, porque a tua respiração muda, o funcionamento dos teus órgãos e vísceras mudam, você para de gerar disfunção vagal, você favorece o maior nervo regulador do teu sistema nervoso autônomo, que favorece a tua paz de espírito, dentro da neurociência, que eu deixo para outro vídeo, em que nós falamos aqui muito sobre isso, né? Quanto que as alterações de postura prejudicam não só a tua coluna, as articulações, te trazendo essas lesões incapacitantes, como também a tua fisiologia, a tua biologia, a tua mente, a tua frequência vibracional, a tua energia. Partindo do primeiro ponto de partida, né, foi até redundante, que alterações de postura muda a tua respiração, gera disfunções de fáscias, gera disfunções de mordida, que vai gerar estresse mecânico nas meninges do cérebro, que vai gerar tensionamentos musculares geram pensamentos ansiosos, fora que vai gerar dor, a maneira como o corpo se sente
é o produto final da tua mente. A tua mente, as emoções, é o produto final de como que teu corpo se sente. As emoções derivam de como que o teu corpo se sente. Por isso que não existe saúde mental sem exercício físico. E por isso que não existe saúde mental num corpo com dor, fraco, sem autonomia, cheio de limitações. Não existe. E com isso, a longo prazo, também não vai existir sistema imunológico que suporte, porque você já está vivendo com o cérebro em modo de sobrevivência e não consegue desligar, porque isso é mecânico se não tiver as técnicas certas. Se o teu corpo se não for devolvido a ele novamente o equilíbrio, tá bom? Então, se você tem o leg press horizontal no seu treino, eu recomendo que você substitua pelo 45 graus, se você gosta muito de fazer leg, está sem dor alguma e está fazendo RPG integrativo associado a outros tratamentos, todos na mesma sessão. E aí você pode colocar sim o leg press 45 graus, respeitando a carga, a execução, mas lembrando que o leg press não substitui em hipótese alguma nenhum agachamento. Ele é um exercício muito pobre perto do agachamento e o agachamento será um exercício que vai ser totalmente aliado à tua hérnia de disco e funcional na tua vida. É dele que você vai precisar para envelhecer bem, com autonomia e qualidade de vida. Claro que depende do agachamento, depende da execução. Isso você maratona aqui no meu canal para descobrir, ou no meu método integrativo online, na descrição tem aqui o link, que além de você ter o tratamento da hérnia de disco para você viver sem dor e com autonomia, também tem o módulo gigante completo de musculação, passo a passo, um guia para você seguir, potencializar o RPG, potencializar a cura da tua hérnia de disco e aprender definitivamente a fazer exercícios sozinho, sem depender de nenhum professor, sem depender de ninguém para tratar você, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a tua presença comigo aqui no canal, o teu compartilhamento, o teu like, o teu comentário. Muito obrigada e até o nosso próximo conteúdo.